Hoje nós vamos falar sobre o livro de Enoque e um pouquinho sobre o livro de Jubileus. Eu separei aqui alguns textos para a gente ler, textos importantes, só que o irmão João ele vai trazer uma parte, o irmão João e o irmão Magno, eles vão trazer uma parte histórica. Eles vão falar um pouquinho dos essênicos, né? Essênios. Essênios, eu também não conheço muito bem essa história. Já ouvi falar, mas o João ele deu uma pesquisada nisso. O irmão Magno vai trazer, eu acredito que a parte dos livros que entraram no cânon, quem estava por detrás disso. E as perguntas que eu faço de início é a seguinte: os livros, existe uma mentalidade no nosso meio, na verdade é uma lenda, vocês vão ver que é uma lenda, que todos os livros que estão na nossa Bíblia, eles foram colocados por homens cheios do Espírito Santo, e que Deus que foi que escolheu a dedo cada livro que entra e cada livro que sai. Isso é uma lenda que existe no nosso meio. E nós vamos ver isso através de fatos históricos, através de textos bíblicos. E na verdade vocês vão ver que a história não é bem assim, como os nossos pastores contaram pra gente. Sim, os livros que estão na nossa Bíblia são livros inspirados por Deus, mas tem livros lindos, inspiradíssimos por Deus fora da Bíblia, por desígnio de Deus. Deus, ele, como o profeta Daniel disse, ele é o que levanta reis, abate reis, ele coloca reis nos tronos, ele que escolheu se Nabucodonosor ia entrar no reino ou não, e quem era o reino que iria vir depois. Só que Deus ele não controla todos os pensamentos e ações dos homens. Ele não é esse ditador que os calvinistas costumam apresentar para a gente. Ele permite os homens tomarem atitudes que vão, por exemplo, mudar textos da Bíblia, vão tirar livros inspirados, só que Deus ele vai controlar toda a história para que livros estivessem aqui na Bíblia, para a gente conhecer a Deus, para a gente conhecer o Filho, o Pai, o Filho, para a gente conhecer a obra do Espírito na igreja, para a gente crer no Senhor. E esses livros tinham que vir primeiro na nossa frente para a gente ter um parâmetro, hoje, nos dias de hoje, como foi programado por Deus, para a gente poder olhar para esses livros que estão fora na Bíblia e realmente ver que são livros apócrifos e outros que são livros importantíssimos, são presentes do Senhor. E um deles é Enoque, o outro é Jubileu. Eu tenho falado já isso no canal. Só que tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda de entender isso, principalmente porque não lê a própria Bíblia, ou porque está querendo defender alguma bandeira. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Vou passar aí a palavra para o irmão João. Maravilhoso, irmãos, sejam bem-vindos, né? Eu já falei boa noite para todos, mas reforçando aqui essa boa noite maravilhosa que vamos ter. Esse assunto é um assunto que ele é realmente importantíssimo e é um assunto bem delicado, principalmente para quem não lê a Bíblia, né? Normalmente quem não lê a Bíblia e nunca conseguiu compreender os profetas, tudo o que ouve, né, tudo o que é fora do seu conhecimento julga ser então desnecessário, desproveitoso. O nosso assunto vai ser sobre o livro de Jubileus e também sobre o livro de Enoque, né? Dois livros interessantes. Nós lemos, compreendemos que estão alinhados com os profetas, são livros inspirados por Deus, passaram por mãos de pessoas que mantiveram ali esses escritos a salvo por séculos e séculos, tanto que, como nós vimos na primeira Enoque número 1 ali, no primeiro livro de Enoque, ele faz a ressalta acerca de uma profecia desse livro, né? Que esse livro ele seria designado ao conhecimento da igreja que antecederia a volta do Senhor, a igreja da última geração. Lógico que durante a história a gente teve irmãos que compreenderam essas escrituras, mas a expansão completa desses livros vai se dar nessa última geração. Primeiramente eu queria falar com vocês acerca do livro de Jubileus, né? Eu fiz algumas anotações aqui no meu computador, então eu vou acompanhar lendo aqui e vou falando com vocês, beleza? Se vocês ficarem com dúvidas, os irmãos vão estar vendo o comentário, vocês podem mandar também na caixinha de pergunta. Então é um antigo trabalho judaico religioso de 50 capítulos, o livro de Jubileus. Ele é considerado canônico pela igreja etíope ortodoxa, né? Eu creio que nos dias de hoje ainda é assim. Então, bem como os Beta Israel também são judeus etíopes que consideram o livro dos Jubileus e também o livro de Enoque como canônicos, ou seja, inspirados por Deus.
Ele é conhecido como livro de divisão, né? Jubileus é considerado um livro pseudopígrafo pelas igrejas protestantes, pela católica romana e também pela ortodoxa oriental. Ele era bem conhecido pelos primeiros cristãos, por mais louco que isso pareça, amados, como evidenciado pelos escritos de Epifânio, Justino, Mártir, Orígenes, Diodoro de Tarso, Isidoro de Alexandria, Isidoro de Sevilha, Eutícios de Alexandria, João Malalas, Eutímio, I Constantinopla, Jorge Quedrenos, todos historiadores escritos judaicos também, judeus, né? O contexto também foi utilizado pelos essênios, né? Uma comunidade, então, que teria inicialmente recolhido os manuscritos do Mar Morto. E também o livro de Enoque, amados, a gente sabe que ele foi encontrado no Mar Morto ali em Qumran, né? Então foram encontrados na gruta de número 4 7 importantes cópias que foram atestadas pela versão etíope. Essas cópias, embora que não idênticas na totalidade, né, elas foram encontradas em conjunto com cópias do livro dos gigantes, referenciado ao capítulo 4 do primeiro livro de Enoque também. E para nós compreendermos isso, a gente vai precisar voltar no tempo e nos recordarmos quem foram os essênios, tá? Os essênios, eles têm papel fundamental, porque esses escritos foram encontrados nas supostas, ali podemos dizer, bibliotecas ali do Mar Morto, onde era um deserto, onde os essênios costumavam estar, né? Depois eu vou fazer uma ligação muito semelhante a João Batista também, mas a gente vai compreender com o tempo aqui. Então, eles eram adeptos de uma seita judaica que existiu na Palestina, no Oriente Médio, entre o século II a.C. e I depois de Cristo ali. Os essênios, eles viviam afastados da sociedade no deserto, concentrados, peraí que eu me perdi aqui. Concentrados em estudar a Torá e as Escrituras de uma forma completa e plena. Então eles se dedicavam e estudavam a Torá numa plenitude, tá? Então eles jejuavam, oravam, realizavam rituais de purificação, numa espécie de comunismo primitivo, se assim podemos dizer, no qual todos os bens eram de propriedade coletiva. A gente vai ver uma grande similaridade entre os essênios e a igreja primitiva nas suas práticas, tá? Em sua sociedade, em geral, eles excluíam, então, mulheres, e eles observavam rigorosamente os mandamentos de Moisés e obedeciam em uma estrita regra de disciplina codificada em manuscritos que regulava todos os detalhes da vida deles diárias, como foi achados ali no Mar Morto. O surgimento da seita ocorreu numa época em que a classe alta de Jerusalém, na Palestina, estava sob forte influência da cultura grega, racional e pagã. Então existiu um grande período ali onde o paganismo, as teorias gregas, eles dominaram muitos judeus e fariseus, rabinos, e vendo isso, então, um grande grupo ali, eles decidiram sair, né, dessa comunidade e ir para o deserto, a fim de conseguirem viver a Torá em plenitude, tá? Uma das consequências da influência foi o afastamento entre o governo judeu local e alguns grupos religiosos que pregavam a defesa dos costumes mais tradicionais do povo. Tá? Após ali 142 a.C., cresceu a tendência de separação entre os judeus. Os essênios, então, retiraram-se para o deserto, áreas onde pudessem ali observar rigorosamente os mandamentos de Moisés, né? Isso tudo que eu estou trazendo para vocês é também contextualizado no estudo do Rafael Rodrigues da Silva, da PUC, de São Paulo, um teólogo ali. Então, a semelhança entre certos rituais que a gente vai ver dos essênios, eles são muito parecidos, como eu acabei de dizer, com os rituais, não podemos dizer rituais, mas com as práticas da igreja primitiva, como, por exemplo, o batismo e a comunhão entre si. Assim, isso você vai ver muito similar com a ação de João Batista, né? João Batista se retirou para o deserto e a probabilidade dele ter convivido ali com os essênios é gigantesca, e a gente seria até meio que bobo se dissesse que não tem parcialidade entre eles nenhuma, porque a gente vê atitudes de João Batista similares, muito similares à prática dos essênios, tá? Como, por exemplo, o batismo no arrependimento. Tá? Alguns acreditavam, então, que João Batista realmente era um essênio, tá? Que conviveu ali
com a igreja. Então, mais ou menos, a gente consegue compreender que os essênios eles se retiraram da sociedade por ver a corrupção dos judeus mediante, né, o contexto grego, a grande iniciativa pagã que estava tomando forma no meio dos gentios e, de certa forma, ali, como a gente vê também, a gente pode trazer isso para os dias de hoje com a igreja, né, a gente vê que o mundo, às vezes, entra dentro da igreja e corrompe todo o sistema. Então, existem os remanescentes fiéis que eles se afastam de um sistema corrompido, né, corrompido e podre, para viver a plenitude do evangelho. É mais ou menos bem similar ao que a gente vê isso. Também algo interessante que eu acabei de dizer para vocês é que a igreja etíope, né, ortodoxa, ela manteve esses escritos de Enoque e de Jubileus como canônicos, ou seja, como inspiração de Deus. Vamos entender um pouquinho quem são essa igreja etíope, tá, amados? Então, a história do cristianismo no continente africano, ali na Etiópia, ela começa bem cedo ainda no Império Romano, tá? Quando o Egito ainda era uma província de Roma. Segundo fontes religiosas e historiadores romanos, gregos e judeus, o cristianismo teria sido pregado no continente africano, primeiramente por Marcos. Então, Marcos foi um dos primeiros a pregoar ali na região da Etiópia o Evangelho do Senhor Jesus. De acordo com alguns historiadores do século I, como Eusébio de Cesareia, por volta de 43, Marcos viajou de Roma para Alexandria com a missão de pregar a palavra de Cristo no Egito. Nessa época, Alexandria, então, amados, era a maior cidade da província egípcia e o porto mais importante do império no continente africano. Alexandria era uma metrópole da antiguidade, se assim podemos dizer, né? Tendo um crescimento muito grande desde o século IV a.C. por Alexandre o Grande. Nesse caso, amados, pessoas de vários cantos do Império Romano e até mesmo além desse iam para a cidade porque era uma grande metrópole, tá? Porém, não foi apenas pelo fato de Alexandria ser uma cidade grande e movimentada, nela já existiam pequenos grupos que ali habitavam judeus por essa época. Existiam judeus, então, ali nessa área. Então, esses judeus aceitaram a mensagem que até então, onde nós temos alcance, Marcos foi trazer o evangelho. Esses judeus eles se converteram a Cristo Jesus e creram no evangelho de Jesus Cristo. Então, depois, posteriormente, eles foram conhecidos ali como a igreja primitiva, os primeiros cristãos, que eram esses pequenos números de judeus ali que estavam ouvindo do evangelho e creram no evangelho. Então, tal fato levou alguns historiadores até ali anotarem e falarem que esses eram realmente judeus cristãos, temos nos livros de história. E nesse período a gente tem, embora um grande líder ali, que era Trajano, ele realizou boas ações nessa província, tornando realmente Alexandria ali com grande evidência, né? Foi durante o seu governo, nesse período, na década de 70 depois de Cristo, tá? Que o mesmo enviou então legiões para Jerusalém para conter a revolta que estava acontecendo ali na cidade. Entretanto, o confronto foi tão implacável que parte da cidade foi destruída, né, que a gente sabe ali que se cumpriu, então, o cumprimento de Jerusalém ter caído ali, como Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra. Então, legiões ali também da parte da Etiópia, do Egito, né, compostos ali por assírios, compostos ali pela linhagem árabe, eles foram para Jerusalém, a princípio, controlar a situação da cidade e acabaram, então, fazendo parte ali da legião que acabou destruindo Jerusalém. Isso faz muito também sentido, né, irmão Luiz, com a questão das profecias de Naum, com a profecia de Daniel, acerca do príncipe do povo que viria a destruir Jerusalém no ano 70 depois de Cristo ali, tá? Então, em reação a tal ato, os judeus de Alexandria, nesse momento, né, eles se rebelaram contra a autoridade romana e um novo conflito então se instaurou ali em Alexandria. Tá? Esses judeus e os judeus que ali tinham se convertido ao evangelho, ao ver as tropas que estavam ali entrando em Jerusalém e destruindo, eles acabaram então se rebelando contra Alexandria, contra o governo romano ali. Então tal episódio ali ficou conhecido como a Guerra dos Judeus.
o general romano, então, Márcio Turbo, ele pôs fim à guerra, destruindo a colônia judia na cidade. Os judeus ali, então, eles foram realmente finalizados. Isso apaziguou por vários anos, então, a revolta dos judeus nessa área. No entanto, a situação do Egito iria piorar dali para frente, de tal forma, de tantas crises, que contribuiu muito para o avanço do evangelho. Então a igreja primitiva ganhou muito alcance por meio da crise que se instaurou ali por conta dos judeus serem realmente exilados daquela área ali. Já vou criar o contexto, tá? A gente está falando de Enoque e Jubileus, para vocês compreenderem, tá? Só que eu preciso contextualizar a história, né? Então ali a igreja ganhou muita potência, né? Ela conseguiu, então, a igreja primitiva ali, por meio do testemunho de Marcos, então, que trouxe o evangelho ali, ele então forma a igreja, aumentou o número de cristãos ali. Só que agora aconteceu um fato muito, muito interessante, amados. Ali foi por volta, então, agora do século III, que surgiu o termo copta, tá? Vocês vão compreender o que é copta, que faz parte e faz referência à igreja etíope, tá, irmãos? Que mantém os escritos de Enoque e de Jubileus como canônicos ou inspirados por Deus. Então essa palavra copta, ela vem do egípcio, né? Ela vem como Aiguptios, se assim posso dizer, né? Então surgiu assim essa palavra que eram os coptas. Os coptas, então, eles faziam parte dessa igreja etíope, tá? Só que essa igreja etíope, ela foi corrompida no século III com a expansão do Império Romano, com Constantino chegando até lá, então aplicando o catolicismo, o Império Romano, como sendo uma lei e uma ordem ali para a igreja daquele local, e com isso atribuiu vários valores e dogmas que ele trouxe do paganismo. E de certa forma ele que meio adestrou os cristãos ali, que levavam o testemunho de Cristo Jesus, tá? Então dali também, amados, desse contexto, eu já vou chegar lá, calma, desse contexto aí, que a gente vê várias culturas sendo originalizadas. Por quê? Porque o Egito, ele tinha diversas crenças diferentes, tá? E quando foi então pregado acerca da ressurreição, acerca da alma ser eterna, do nosso espírito ser eterna, não soou esquisito para o povo do Egito ali, para o povo então ali da Etiópia, porque eles tinham costumes ancestrais acerca de que a nossa alma era eterna, que havia ressurreição, diversos expandimentos pagãos ali, tá? Só que o que aconteceu, amados? O Império Romano, ele envolveu a crença dos cristãos primitivos envolto em um paganismo, tá? Então foi ligado muito à questão do deus Osíris, a questão do deus Sete, a questão da deusa Ísis, a questão do Néftis, né? Então, tipo assim, eles misturaram a crença, tá, irmãos? E por isso que hoje a gente vê que Maria é a rainha dos céus, é a mãe de Deus. Tudo isso foi misturado com as crenças que existiam naquele local, naquele tempo, acerca da ressurreição, das coisas espirituais. Foi uma grande mistura que foi envolvida ali. Então o evangelho ele se corrompeu bastante nesse tempo, tá? Essa mais ou menos um pouco de uma introdução daquele período, tá, irmão? Para que eu possa chegar no que eu quero aqui. Tá? Então a gente vê que o livro de Enoque, amados, ele foi encontrado e foi mantido, eu creio, particularmente falando, né, que ele foi reescrito pelos essênios. Tá? Os essênios, eles foram um povo que não se contaminaram com a prostituição que os judeus que estava acontecendo ali com os judeus, com inteligência grega, com a sabedoria grega que estava tomando forma ali, com o paganismo que estava se misturando com o judaísmo. Tanto que Jesus advertia muito ali a questão dos fariseus, dos saduceus, porque eles eram hipócritas com aquilo que eles praticavam, eles não faziam de coração. Esses judeus essênios que foram retirados para o deserto, eles realmente tinham uma intenção genuína no coração, tá? de viver a Torá por completa. E eles levam esses escritos, amados, tá, para o Mar Morto,
né, os Jubileus, e também Enoque, que depois o irmão Luiz vai falar, vai ligar com os pontos da Bíblia, tá? E esses textos, eles são guardados e ensinados entre eles. Tanto que você vai ver que essa igreja etíope, que recebeu o evangelho primeiramente de Marcos, eles tinham acesso, então, ao livro de Enoque e ao livro de Jubileus. Eles tinham acesso. Então você percebe que os apóstolos, eles tinham um conhecimento desse livro, né? Tanto que é citado, por exemplo, em Judas, em 1 Pedro, em Gênesis. Então você vê que o livro de Enoque, ele é citado na palavra de Deus, né? E tinha total conhecimento dos apóstolos acerca desse livro. Então, quando eles vão evangelizar, né, quando eles saem no ID para trazer Cristo conhecido, eles ensinam coisas profundas do Evangelho, tanto que a igreja primitiva toda ali, da Etiópia e tudo mais, eles tinham conhecimento destes livros. Por quê, amados? Olha só, a gente vai entender uma coisa tão linda. O Senhor, ele sempre selecionou um povo que buscava a Deus de todo o coração, com toda a integridade, reservando coisas específicas e profundas da palavra. Os essênios, de certa forma, eles foram homens que buscavam a conhecer a Deus de todo o coração. A gente vê que existe uma grande similaridade com João Batista e os essênios, porque João Batista, ele sai para o deserto, né? Consequentemente, naquela região existiam os essênios, né? Ele provavelmente tinha comunhão com alguns irmãos ali, com alguns essênios, porque os essênios também eles eram messiânicos, eles criam que o Messias viria a se revelar naquele tempo, né? E aí o que acontece? Você vê as práticas do cristianismo da igreja primitiva, como por exemplo, André e João, eles eram discípulos de João Batista. E você vê a igreja primitiva tendo atitudes, por exemplo, com o batismo do arrependimento, que era algo que João Batista pregava, os essênios também costumavam fazer isso. Você vê a comunhão entre eles, em viver uma comunidade onde todos tinham entre si a mesma importância e o mesmo valor. Todos eles abriam mão do que tinham, compartilhavam entre si e viviam numa comunidade, assim como a igreja primitiva vivia, né, em uma única união. Então a gente vê que existem valores muito similares carregados por esses essênios, né, que realmente guardavam ali coisas preciosas, como o livro de Enoque e o livro de Jubileus. E aí, amados, por que então depois houve com essa igreja etíope, a igreja etíope, que depois ela foi realmente ali prostituída por Roma, né? Roma atribuiu valores ali que não fazia parte da igreja primitiva, ensinada por Marcos. Você vai ver que houve então um concílio no ano 451, o concílio de Calcedônia, que houve uma ruptura entre a igreja de Etiópia ortodoxa, que fazia parte, era um braço da igreja de Roma, por conta de crenças diferentes. Então houve um rompimento e eles mantiveram assim a essência de crer que o livro de Enoque e o livro de Jubileus faziam parte, então, eram inspirados por Deus e traziam revelações acerca profunda de dias vindouros. Tanto que, como eu acabei dizendo, no capítulo 1 de Enoque, ele vai falar acerca de uma revelação. Aquele livro ele estava profetizado para uma geração específica, uma geração eleita, povo sacerdotal de Deus. A gente vê coisas em Enoque que estão totalmente alinhadas com as Escrituras. A gente vê citações dos apóstolos acerca de Enoque. Então a gente vê Jubileus dando total autoridade para o livro de Enoque, né? Se você não leu o Jubileus também, ele é enriquecedor. Como eu acabei de dizer, é muito importante você conhecer os profetas, para que tudo que você ouvir esteja alinhado com os profetas. Então sim, você toma aquilo como algo verídico, tá? Então o que aconteceu? Eu creio muito, amados, que eles foram copiados, as escrituras ali, tá? Por conta, então, dos livros originais terem ficado em Jerusalém com os judeus, e eles terem levado provavelmente cópias ali para o deserto desses livros. E eles eram realmente pessoas que se dedicavam totalmente ao Evangelho. Quando Jesus fala de João Batista, ele fala que João Batista ele foi o menor no reino dos céus, porque ele fazia parte da última remessa dos profetas, né? O menor ali. Né? Então ele estava, se João Batista estava ligado com essênios, que é algo muito provável,
né? Então a gente vê que o coração ali daquele povo do deserto, eles realmente tinham muita integridade com o evangelho. E a gente vê que André e João, que eram discípulos, né, de João Batista, que estavam naquele período, eles trouxeram esses ensinos também para a igreja, né, da forma de se comportar. Jesus também cita. Então você vê que Enoque e Jubileus, ele era muito estudado pelos essênios, e também ele fazia parte, né, então, mais à frente, a gente vê 300 anos depois, a igreja etíope ainda tendo os valores que foi levado por Marcos. Com certeza Marcos levou estudos importantíssimos acerca de Enoque, que se estendeu por todo o período até 300 anos depois ali. O irmão Magno agora ele vai falar acerca de quando que esses livros se perderam, quando que eles foram impedidos de ter esse alcance entre os judeus, né? Porque ele dava muita autoridade para Cristo Jesus ser reconhecido como Messias. O irmão Magno vai falar acerca disso. E a gente vê também que esses essênios, como eles realmente buscavam essa plenitude de fazer a vontade de Deus, eles separam esses livros. Eles guardam esses livros, né, que trariam revelações muito profundas e detalhes muito profundos acerca das Escrituras, tá? Para ficar claro para os irmãos, a Bíblia que nós temos na nossa mão, ela é totalmente perfeita, plena, totalmente inspirada por Deus. Tudo que você precisa para a tua salvação, para a mortificação da tua alma, para direcionamento, tudo está nela. Tanto que os profetas, quando você ouve esses livros que também foram inspirados por Deus, não fazem parte, eles estão totalmente alinhados com os profetas bíblicos. Então, o que você precisa, né, para ir profundo em Deus está na palavra de Deus. Existem detalhes e acréscimos, pedras preciosas que estão nesses livros também, que fazem acréscimo a tudo que nós aprendemos, que fazem parte da profecia acerca da igreja do fim, que teria um conhecimento pleno, profundo e diferenciado do que o resto da história, que foi, né, que a gente sabe que se absteve muito da palavra de Deus. Os romanos, né, tiveram essa prática de retirar a Bíblia do alcance das pessoas, justamente para elas não terem conhecimento, e também foi feito isso nesse período de tempo com a igreja etíope, onde eles levaram para dentro da igreja muitos dogmas dos homens, né, onde se corrompeu muito a igreja etíope, mas na sua originalidade, que foi por meio da pregação de Marcos, eles já tinham essa essência acerca e conhecimento acerca do livro de Enoque e o livro de Jubileus. Vou passar a palavra para o Magno também falar. Então, vamos controlar o microfone. Enquanto o Magno estiver falando, a gente deixa o nosso no mudo para deixar o som mais limpo, beleza? Beleza, então, Magno, manda ver. Então vamos lá. Paz de Cristo, irmãos. Boa noite a todos. Acho que eu não dei boa noite aí, porque eu fiquei tentando botar o tal do filtro aí, que não, não consegui. Mas vamos lá. Irmãos, então, o irmão João já falou alguns detalhes aí, e é importante a gente entender também sobre esse sumiço, né, de alguns livros. Por que eles sumiram um determinado tempo, depois voltaram, né? O irmão João já falou bastante coisa. Mas vamos observar aqueles que já estudam, né, e já sabem, conhecem as duas casas de Israel, por exemplo. A gente sabe que o povo hebreu, né, os israelitas, os judeus, durante toda a sua trajetória, sempre houve dispersões, né? Eles eram dispersos, voltava, conquistava, e teve aquela luta toda ali, mas a principal aconteceu na divisão das duas casas. Os irmãos concordam, né? Então, quando houve a divisão das duas casas, principalmente o reino do norte, ele sumiu no mundo, né, como se diz, né? E não voltou mais. Por que eu digo isso? Porque é importante também. Porque nesse período, né, aconteceu ali primeiro a invasão assíria, que conquistou ali o reino do norte, e depois veio quem? Depois veio os persas, né? Os persas conquistaram os assírios, aí depois os assírios foram conquistados pelos gregos, né? Pelos gregos, e depois os gregos pelos romanos.
Então, nesse bolo todo aí, né, o que aconteceu? Entre os sábios judeus, né, ali daquela época, já começou então a preocupação em resguardar o conhecimento da palavra de Deus, né? Eles prevendo ali que poderia acontecer então o sumiço das escrituras, houve então a preocupação. Mas também houve outro detalhe interessante. Exatamente mais ou menos nesse período aí, houve uma coisa chamada Mishnah, salvo engano, né, irmão Luiz? O irmão Luiz entende mais sobre isso aí. Que era o quê? Os comentários, né, sobre a Torá, né? E depois que passou o tempo, já depois de Cristo, se montou então o Talmud. Então eu vou falando aqui, os irmãos depois vão entender isso aí. Então essa preocupação, eu quero dizer sobre a preocupação em guardar as coisas de Deus, a palavra de Deus na sua originalidade, né? Tirando ali o Talmud, que eles consideram uma lei oral, né, vinda de Deus, e a gente sabe que não é bem assim, mas tem uma coisa interessante nisso aí, eu vou depois explicar e conectar isso mais à frente. Então, após então essas dispersões, essas conquistas, Cristo vem, né, vem com o Evangelho, e a partir daí começa-se uma nova etapa, vamos dizer assim, nessa linha do tempo, né? E o que acontece? Alguns livros, né, como o irmão João já falou, eles eram considerados nesse período e depois passou a não serem mais considerados. Então, por que disso? Por que isso aconteceu? Não, irmão, porque não era canônicos, não era inspirado, então foram tirados. Mas será que é bem assim? Então eu estou falando aqui para a gente começar a meditar nesse sentido, né? Será que realmente é isso? Será que, é claro que foi uma permissão de Deus, mas não são inspirados esses livros? Nós estamos falando aqui de Enoque, principalmente Jubileus, né? E o que acontece? Uma coisa interessante, já depois, né, passou-se a conquista dos romanos, a dispersão dos judeus ali, a destruição do templo. Nesse período, o irmão João já falou, os essênios com a preocupação também de guardar, né, os escritos originais, né, esconderam ali as escrituras, entre eles Enoque, Jubileus, e depois agora recém-descoberto lá nas cavernas de Qumran, né, e agora isso é provado através também da ciência. Mas, olha só, por cerca, mais ou menos 70 anos, né, a 100 anos depois de Cristo, os judeus já da época, os sábios, né, sempre ali, os sábios judeus ali interferindo também. Eles fizeram ali, a gente vai falar aqui de concílio, eu vou falar de concílio aqui, tanto da Igreja Católica, quanto o dos judeus também, que tiveram concílios aí. E um importante, né, que eu vou falar aqui, que é o concílio de Jâmia. Esse concílio, presidido aí por um sábio também muito considerado pelos judeus, chamado Yochanan Ben Zakkai. Alguém já ouviu falar? Quem conhece ou já sabe mais a respeito das tradições judaicas, Talmud, esse cara aí praticamente ele foi o cara, assim, a peça-chave na montagem do Talmud. Olha só o que também aconteceu. Na contagem do tempo do calendário hebraico, que a gente sabe que tem uma diferença de mais ou menos 200 anos. Isso aí, irmãos, a gente entende agora, né, lendo todas essas escrituras que o Senhor tem nos revelado, a gente sabe que foi proposital. Principalmente Yochanan Ben Zakkai, né, o nome dele aqui, correto? Ele, claro, essas cabeças, esses senhores do conhecimento judaico, eles negam até hoje, veementemente, né, Cristo como o Messias, né? E houve essas alterações, então, propositalmente, exatamente. Por quê? Se não alteram ali o calendário, por exemplo, hebraico, ficaria muito mais fácil de, entre os judeus mesmo, reconhecerem o Senhor Jesus como Messias. Então, em todo vamos dizer, essas guerras que teve, essas dispersões, quando foi se consolidar esses escritos judaicos, houve essas alterações, né? Tanto na parte da contagem do tempo, como também na retirada de livros. Exatamente no concílio aí de Jâmia, em que esse rabino era o que presidia, ou seja, que estava à frente desse movimento, ele retirou, ou não consideraram canônicos, vamos dizer assim, essa palavra canônico, não sei se aplica ali ao hebraico, é mais para a Igreja Católica, mas em suma é a mesma coisa.
ele considerou que esse livro não seria canônico, tanto ele como Jubileus e alguns outros. Porque nesse concílio bateram o martelo que, para ser considerado uma escritura hebraica, original, né, teria que considerar 4 pontos. Ser escrito em hebraico, estar escrito dentro da Palestina, daquela região ali, ter sido escrito até por volta do exílio da Babilônia. Veja que eles foram limitando as coisas, né, para poder direcionar. E estar de acordo com a Torá. Então, se algum dos livros não tivessem esses 4 pontos aí, ali, não seria considerado. Então, por isso, Enoque e alguns outros foram retirados. Mas a gente sabe que não foi esse o propósito. O propósito foi descredibilizar, porque se o povo, né, os judeus e outros depois, e nós também agora, né, fôssemos examinar essas escrituras, ficaria muito mais fácil de se entender tanto os profetas, ficaria muito mais fácil você entender a linha do tempo, os tempos determinados, a vinda do Messias. Então, com esse intento, eles fizeram esse concílio e retiraram, então, principalmente ali Enoque, Jubileus e algumas outras escrituras também. Então, aqui eu falei sobre o concílio de Jamnia, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o concílio, né, de Laodiceia. Agora vamos para a Igreja Católica, para os romanos. A gente sabe que entre a Igreja Católica, desde a sua criação lá, depois que eles deturparam, como o irmão João já citou aí, os princípios ali dos ensinos da Igreja Primitiva, eles fizeram vários concílios também, ou seja, reuniões para se debater o que seria vindo de Deus ou não, se era canônico ou não, se era inspirado ou não. Agora veja bem, quem são eles, vamos dizer assim, né, para bater o martelo sobre isso aí, mas tudo bem, vamos lá. Então o concílio de Laodiceia, por volta do século IV, ele também colocou o livro, principalmente de Enoque, fora. Por quê? Eu vou ler aqui um pequeno pedaço que eu já anotei aqui. Então, até o século IV era comum entre os cristãos a leitura do livro de Enoque, né? O Enoque I, pelo menos. Né? O embrião da rejeição começou no século II, na verdade, com Júlio Africano. Quem que é esse Júlio Africano? Era vamos dizer assim, um pensador da época, um pensador romano, né? E ele começou, então, a colocar ali algumas coisas falando que o livro de Enoque não era canônico, né? E atingiu o seu auge no século IV com Agostinho de Hipona. O pessoal sabe quem é Agostinho, né? O Santo Agostinho aí da Igreja Católica, aí, considerado também um dos sábios aí da Igreja Católica. Porém, o posicionamento oficial da Igreja Católica, né, foi batido o martelo que o livro de Enoque, por exemplo, não era canônico, foi no concílio de Laodiceia. Por que eles afirmaram isso? Afirmou que porque os únicos nomes de arcanjos, olha só, que eles consideraram seria Miguel, Gabriel e Rafael. Como o livro de Enoque teria mais 4 arcanjos, não é isso, irmão Luiz? 4 arcanjos, que são 7, né? Então, por causa disso, não. Então, não é canônico, está fora. Então, tiraram, então, daí o livro de Enoque. E só para vocês, aqui é só uma introdução minha aqui, para os irmãos entenderem que nós vivemos num mundo de ilusão, é claro, e que tem, vamos dizer assim, as suas teias, como se fala, não é teia, estamos presos aí por vários sistemas, né? Por vários sistemas. E o sistema religioso é um deles. Quando a gente analisa tudo isso aqui e vai meditar na palavra, lê Enoque, Jubileus, vai ler os profetas, né? Vai examinar os nossos próprios livros aqui considerados pelos evangélicos, né? Canônicos, mas os evangélicos consideram canônico, mas livros que foram batido o martelo praticamente pela Igreja Católica, né? Inclusive, uma das mais usadas das Bíblias entre os evangélicos é uma Bíblia João Ferreira de Almeida, que é um padre, né, que fez traduções e tal. Então, é até estranho, né? E, na maioria, muitos não querem examinar, por exemplo, os livros no seu original. Isso aí também é um erro. Mas vamos lá. Então, falando de sistemas, o sistema religioso, ele também é usado para poder
nos deixar cego em certas questões. É isso que nós vamos hoje aqui estar falando. Então, essa é uma pequena introdução aqui. Eu vou então passar aí o irmão Luiz para ele continuar a sua fala. Tá certo. Vocês conseguem compreender, então, irmãos, o que Deus permitiu acontecer no mundo? A mentalidade evangélica, ela é muito prejudicial. Embora ela pregue a salvação, ela pregue algumas leis da Bíblia, e consegue fazer ali, no que diz respeito a algumas das obras do Senhor, ela é muito limitada, e ela limita demais a nossa mente. Vocês vão ver pastores da igreja adventista, pastores da igreja calvinista, a partir de agora, com muito mais força, combatendo essa ideia que a gente está propondo para vocês e esses livros que o próprio Deus vai pôr a mão para resgatar no nosso entendimento. Eles vão combater, e é Deus mesmo que vai fazer isso. O povo não entende muitas dessas coisas. No Antigo Testamento, quando um falso profeta profetizava uma mentira para enganar o povo, era Deus que estava profetizando a mentira através desse falso profeta. Aí você pode dizer, mas como assim o Deus profetizando uma falsa mentira? Está escrito, irmãos. Isso está escrito, você não deveria ficar assustado quando eu falo isso. É claro que não é Deus mentindo, não é Deus criando um tropeço para o homem, não é nada disso, é Deus colocando à prova ao seu povo. Porque o povo tinha a Torá, eles tinham as leis, e Deus usa falsos profetas, ele convoca espíritos para enganar o povo. E ainda Deus fala, vocês vão conseguir enganar, pode ir lá e profetizar. Mas também todo aquele que se deixar enganar, eu vou eliminar. Isso que eu estou falando são textos escritos no livro do profeta Jeremias. E lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo valida esse pensamento. Ele fala, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala, porque não creram no amor da verdade, Deus enviará o espírito do erro para que eles creiam. Então, é Deus que coloca todos esses desafios no mundo. Aí tem uma lenda na mentalidade evangélica de que os livros que estão na nossa Bíblia foram escolhidos a dedo pelo próprio Deus usando quem? Usando quem? Os judeus cristãos não eram. Não era porque eles estavam dispersos pelo mundo, todos os apóstolos, fundamentos da igreja, estavam mortos. Quem que poderia ser a reforma? A reforma não era. Irmãos, quem que existia nessa época? Os bispos católicos. E eles estão aí no YouTube tacando na cara dos evangélicos essa verdade. E isso é uma verdade. Eles falam, fomos nós que preservamos a palavra de Deus e que escolhemos os livros que vocês têm aí debaixo do braço para hoje vocês interpretarem errado. Ou seja, interpretar certo na cabeça desses demônios é você dar glória a Maria e reverenciar a igreja católica, a trindade deles e tudo. Mas eles estão falando uma verdade aí, com muitas mentiras, mas estão falando uma verdade. Foram eles. E por que Deus permitiu isso? Porque Deus, irmãos, ele tem planejamentos. Deus não só permitiu os bispos católicos escolherem os livros que estão na nossa Bíblia, mas também permitiu outros livros serem criados, e livros perigosíssimos, livros que dividiria o mundo em um novo Adão e um antigo Adão. Dividiria o mundo entre Isaac e Ismael, entre Jacó e Edom. Por exemplo, o Talmud, que o irmão Magno mencionou. Esse Talmud é uma peste judaica. Mas os judeus têm isso como uma lei. Não é só oral, é uma lei supostamente oral que durou durante séculos. Olha a piada. Aí depois ela foi escrita no futuro para não se perder. E todos esses escritos são mandamentos humanos que afastam as pessoas de crerem até mesmo nos profetas. Quanto mais crer no Senhor Jesus. A prova disso que eu estou falando é um olhar para a terra de Israel. Todos eles reverenciam o Talmud. E muitos deles amam mais o Talmud do que a Torá. E o profeta Jeremias previu esse livro. Naqueles vídeos que eu já falei para vocês. Deus também permitiu o Alcorão. O Alcorão tem peças da Bíblia, nomes, misturas nojentas. Misturou tudo. E o Alcorão, ele arrebata mais adeptos para a sua religião do que a Bíblia. Deus também permitiu os livros da Igreja Católica, que são utilizados até hoje, que são claramente contra Deus.
Deus não só permitiu isso, mas permitiu também uma Bíblia do Testemunho de Jeová, permitiu livros, a Bíblia, por exemplo, versão Jerusalém, onde eles pegam alguns textos, algumas expressões de Paulo e converte elas em judaísmo. Eles torcem mesmo, sem medo algum. Onde Paulo está falando obras da lei, que obras da lei não salvam, se referindo às práticas da Torá, que eram obras da lei mesmo, dadas por Deus, e que elas não poderiam salvar, porque claramente veio Cristo com a nova aliança, eles retiram isso e colocam legalismos, como se fossem obras de fariseus e saduceus acrescentadas na Torá. Então eles mudam, o que Paulo estava falando, eles mudam à força, já que eles não conseguem explicar o que eles querem explicar com a própria Bíblia, então eles fazem o apóstolo Paulo falar algo que ele não está falando. Existe isso, irmãos, e tem pessoas que amam essa Bíblia judaica, versão Jerusalém. Ela pode ser boa em alguns pontos, porque o diabo é astuto, mas em outros ela corrompe a verdade e leva as pessoas para o judaísmo. Deus permitiu. Só que mesmo nessa Bíblia judaica, se você estudar a carta de Gálatas, é impossível aquilo que eles mudaram, aquelas frases que eles mudaram do apóstolo Paulo, é impossível a pessoa ir para o judaísmo. Então eles criaram um Paulo totalmente contraditório dentro da Bíblia deles. Isso não é tudo. Deus permitiu dentro da nossa Bíblia erros de traduções, e muitos deles, muitos, que mudam o sentido. Deus permitiu em 2 Tessalonicenses 2 alterações na palavra, aonde o texto está convidando você a ser pré-tribulacionista. Eu não posso agora aprovar tudo, mas eu só estou dando uma dica para fazer uma conexão com o que o irmão Magno falou, com o que o irmão João falou, mas eu vou ler os textos para vocês verem como isso é verdade. Então, tem textos calvinistas na nossa Bíblia. Deus permitiu. E aí, como é que fica tudo isso? Deus permitiu, irmãos, porque Ele tem o plano de reverter tudo que é mal em bom. Tem grego, tem hebraico, tem pessoas que estudam, tem aplicativo. Deus previa tudo isso. E agora nós temos aí a Bíblia, que ela é suficiente, sim, para a salvação e para nos dar um bom parâmetro para colocar todas essas coisas à prova. E é aí que Deus está recrutando os sábios do povo, os verdadeiros sábios do povo. Porque esse assunto aqui, ele pode ser escândalo para alguns, mas é sabedoria para outros. Vocês estão entendendo aonde a gente quer chegar? A gente quer desbloquear a mente dos irmãos, mostrar para vocês que existe uma lenda na cabeça do povo, e que sim, a maioria das pessoas, elas não precisam ouvir isso que nós estamos falando, assim, não é que não precisa, todos precisam, mas pelo contexto de vida delas, isso não ajudaria elas. Isso daqui é para as pessoas que vão ter que pôr a prova, Deus vai ter que pôr a prova, vai ter que resgatar muitas verdades, porque o diabo ele já tem usado muitas religiões. Olha quantos livros dentro da igreja adventista, uma mulher dominando a mente de adventistas. Olha para o calvinismo, eles lutam para validar esses livros, falam que, claro, não estão no mesmo nível que a Bíblia, mas eles defendem muito mais esse livro do que a própria Bíblia. Eles estudam muito mais os livros deles do que a própria Bíblia. E se precisar torcer a Bíblia a favor dos livros deles, eles fazem. Agora, livros como Enoque e Jubileus, porque não estão na Bíblia deles, eles rejeitam. Olha a mentalidade. Vocês compreendem isso? Eu tenho aqui alguns textos para ler, dentro do livro de Enoque, aonde vocês vão ver que o Espírito de Deus previa tudo isso que nós falamos, desde o que o João começou a falar, passando pelo irmão Magno, com os livros que ele citou, com os que eu citei. O livro de Enoque previa tudo. E isso não tem como ser inventado por uma mente humana. Fora os milhares de livros que os homens escrevem, cada um com a sua própria ideia, introduzindo heresias de perdições, matando a fé na cabeça dos ímpios, impedindo que eles creiam em Deus, impedindo que os cristãos que creem em Deus acreditem na própria Bíblia e como Deus formou a terra, como é o nosso mundo de verdade.
o diabo criando uma lenda na cabeça dos evangélicos, ofuscando a criação da glória de Deus e treinando eles a contrariarem a própria Bíblia a favor da ciência. Tudo isso foi previsto por quem? Com precisão, por Enoque, um homem que viveu 365 anos. Um ano tem quanto? 365 dias. Enoque viveu 365 anos. Não pode ser por acaso isso. Ele foi o que mais explicou sobre o sol, a lua e as estrelas, sobre como é a terra e como é o céu. Os outros profetas também explicam e até falam coisas que não estão escritas no livro de Enoque, mas o que Enoque nos dá é uma visão mais clara.